Romanos, capítulo 5, versículo do 3 ao 5. Gente, eu gosto demais da carta aos Romanos, sou sincero em falar, mas em especial eu gosto dessa passagem, porque essa passagem, ela engloba realidades que a gente precisa aprender a viver todos os dias. Veja bem, vou começar lendo. E não somente isso, mas também, eu estou com uma outra tradução, talvez você esteja com a tradução da CNBB ou com a tradução da Ave Maria. E não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja bem, vamos ver os degraus que a gente precisa subir. Em primeiro lugar, a tribulação produz paciência. Eu estou vendo que aqui é todo mundo paciente. Olha para quem está do seu lado, olha que cara de paciente que essa pessoa tem, né? É uma paciência, né? Todo mundo no trânsito. E olha, eu costumo dizer assim, que quando você pergunta se alguém é paciente, se você se pergunta, eu sou alguém paciente? Você não tem que olhar para a hora que você está aqui, tranquilo, né? Ou lá assistindo o jogo do seu time, né? Seu time ganhou. Quando me perguntaram, você é uma pessoa paciente? Eu morava em São Paulo, né? Eu disse para mim mesmo, eu sou. Daí a pessoa que estava me perguntando falou, padre, pensa num momento difícil da sua vida. Aí eu pensei, eu numa sexta-noite com chuva, na marginal do Tietê, em São Paulo, dirigindo, aquele rio maravilhoso, com cheiro agradável, e de repente eu dei uma desviadinha, e um motoqueiro muito educado, eu fui um pouquinho para cima dele, chutou o meu retrovisor e falou, Deus abençoe a sua mãe. Eu digo amém, eu disse amém, e aí eu fiquei pensando, naquele momento eu fui paciente, porque paciência quando está tudo bem, gente, até, né? Uma árvore, a paciência é para os momentos difíceis. Então vejamos a lógica. As tribulações, versículo 3 novamente, nos gloriamos nas tribulações, ou seja, damos glória na tribulação, agradecemos a Deus em meio aos sofrimentos, tá? Porque a tribulação produz a paciência, ou seja, o problema que você está enfrentando, a dificuldade, a luta que você enfrenta, interna, né? Às vezes a luta é psíquica, é interna, é um vício que você não consegue vencer, é a ansiedade da sua mente que não para, é a depressão, é uma diferença que você não consegue reconciliar no trato com a sua esposa, é algo dentro de você mesmo que você não aceita, que é difícil para você. Tribulação, ela produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não decepciona, olha só, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gosto demais dessa passagem, porque veja bem, quando a gente fala, filho, filha, que Deus tem a última palavra, isso não significa que Deus vai dar uma palavra que vai resolver todos os nossos problemas na hora que a gente quer. Isso significa o quê? Que Deus é soberano, Ele continua no trono, né? Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico médico, por exemplo, que não tem como superar uma doença, mas no final Deus reverte. Eu já vi isso acontecer na minha família, por exemplo. Minha irmã com diagnósticos quando ela era criança de câncer e tantos diagnósticos, mas Deus que tem a última palavra. Não é, com todo respeito, óbvio, à medicina e os médicos que fazem um trabalho lindo, são instrumentos de Deus também, mas quando Deus quer mudar um jogo, Ele muda. Mas a palavra está dizendo, olha, a tribulação, você em casa nos acompanhando, não sei se eu estou aqui com o Renê ou lá com o Gustavo, Gustavo, né? Então você que está em casa também é você mesmo, está aí assistindo, cansado, talvez você enfrentando uma tribulação. Olha, eu respeito você, respeito a sua dor, respeito o seu sofrimento, não estou aqui para julgar você, mas veja bem, a tribulação, ela é fecunda, o problema, quando ele gera paciência. E eu digo para você, muitas pessoas não subiram de nível na vida, nível espiritual e nível de progresso, porque ainda não cresceram na paciência. Deus não vai fazer você crescer de nível enquanto você não crescer na paciência. Por quê? Porque Deus quer que você vá assumindo. Santo Tomás de Aquino falava disso com maestria na segunda parte da Suma Teológica. Se tornar cristão é ir assumindo o caráter de Jesus, o caráter de Deus, né? O jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de reagir, o jeito de agir, as características de Deus. Então isso é cristianismo. É você deixar de ser um pouco você e começar a ser mais igual a Ele, mais igual a Cristo, né? Então, uma das principais características de Deus é a paciência. Deus é paciente. Se você olhar para a sua história, você vai ver que muitas vezes Deus foi paciente com você. Muitas vezes, comigo e com você. Estou mentindo, gente? Eu vejo a gente quem é casado pode dizer, né, do seu casamento, mas o padre novo, né? Quantos erros que a gente faz, mas não é nem por mal, é porque você não sabe.
Às vezes você acha que tem que ser de um jeito, tem que ser do outro, né? Eu vou ser sincero, antes de eu ser ordenado padre, eu tinha pavor, mas pavor, pensa no medo. Todo mundo tem uns medos besta, então não me julga, tá? Tinha pavor de ser chamado para ir em velório, sabe? Porque o que eu achava? Não, eu tenho que ir lá no velório, a mãe está lá, o filho está morto, ela quer que eu fale por que ele morreu, né? Aquela coisa de gente jovem, né? Eu fui ordenado novo. Com o tempo eu fui entendendo que eu não tinha que dar a resposta, eu tinha que estar lá, dar um abraço nela e uma bênção, é isso. Precisava ser a presença de Cristo para ela. Não precisava responder todas as perguntas de uma mãe que perdeu o seu filho, né? Então, eu fui amadurecendo. Deus teve paciência com o padre Adriano Zandonac, que tinha medo de velório, que tinha medo de certas coisas, que dizia, eu não vou em tal lugar, né? Primeiro ano de padre, o que eu mais fiz foi ir em UTI e em velório. Eu morava em São Paulo, perto de um hospital do câncer, lá, o grande, o José Camargo, né? E foi maravilhoso. Então, Deus tem paciência com o nosso progresso. E as pessoas também têm paciência conosco. Não aqui nesse auditório, claro, mas em outras cidades que eu fui por aí, muitos casamentos já teriam acabado se a esposa não tivesse tido paciência com o marido. Rapaz, e vice-versa, tá? A esposa não começa a rir, não. Não começa a achar, é mesmo, fala, nós somos o máximo dos dois lados, né? Quanta paciência que você tem que ter com o seu marido, né? Então, a paciência é uma das principais características de Deus. Faz parte do caráter. Você começa a conviver com uma pessoa, presta atenção, você começa a perceber os aspectos da sua personalidade. Algumas pessoas são mais externas, extrovertidas, outras mais introvertidas. Mas você vai conhecendo uma pessoa não nas ações, mas nas reações, né? A ação é programada, a reação revela o que a pessoa traz dentro de si. Talvez a falta de paciência, talvez a imaturidade, o ego, etc. Então Deus está dizendo, a provação vai produzir paciência. Ela precisa produzir paciência. Ela precisa gerar em você esse caráter de Deus, sabe? E não é fácil esperar. Gente, mas quando você olha, não tem nenhuma promessa bíblica que aconteceu instantaneamente. Moisés recebeu uma promessa e demorou décadas para ele libertar o povo. Davi recebeu a promessa que ele seria Deus de Israel, rei de Israel, desculpa, e demorou também alguns anos, bons anos para ele se tornar isso, né? Então, quando a gente está passando pela provação, a nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é desanimar quando o que a gente espera não acontece. É ou não é verdade? E aí vem o tentador, né? Com aquelas conversinhas. Ah não, você está esperando em Deus, seu marido não vai mudar. Essa realidade que você tanto espera pode não acontecer. Mas esse momento é a hora de olhar para Deus e reproduzir o caráter dele. Você sabe que tem problemas que somos nós que criamos. Sim ou não? Todo mundo tem um dom de criar problema para si mesmo, né? Já viu aquela música? Eu não preciso de ninguém para fazer comigo. Mas veja bem, existem problemas que não são você que criou. Não foram, melhor dizendo, não foram criados por você. São problemas que acontecem, são outras pessoas, são outras realidades que de alguma forma é um patrão, uma pessoa que trabalha com você, é uma pessoa que não te respeita, sabe? E muitas vezes Deus permite que certas tribulações aconteçam para dilatar o nosso coração na paciência e na esperança. Você sabe, eu gosto dessa palavra dilatar, né? Você já teve a sua pupila dilatada quando você foi fazer um exame? Ela vai aumentando, né? E outras realidades, e São Paulo usa essa palavra, né? Dilatar, né? O que é dilatar? É arranjar mais espaço no coração da gente. O seu coração precisa ter mais espaço para a paciência. Porque olha, tem muita gente que reza muito, e eu admiro, mas sai da oração e já briga com 5, né? Grande fruto da sua oração. Talvez em vez de rezar 8 terços, você devia rezar 1 e ser mais paciente. Como São Francisco de Sales, que era um santo extremamente colérico, né? Muitos de vocês já ouviram, obviamente, a história dele. No final da vida dele, viram que a escrivaninha dele tinha quase uns 10 centímetros de furado, daquela madeira de lei mesmo. Porque quando ele estava bravo, ele era explosivo. Vinha lá um padre e falava uma coisa para ele, era bispo, né? Lidar com um padre não é fácil, conheça a minha raça, né? Então, ele disse que ele queria matar o padre, ele lá embaixo assim, arranhava a madeira e falava, ai filho, que Deus te abençoe. Deus sabia no coração dele. Quando ele morreu, viram debaixo da mesa dele, quando estava arranhado, porque ele falou, eu não vou descarregar minha raiva no outro, eu vou submeter o meu temperamento ao Espírito Santo, eu vou obedecer a Jesus. Porque veja bem, as nossas emoções, quais são as clássicas emoções humanas que Santo Tomás dizia e a psicologia moderna também conceitua? A alegria, o medo, né? A percepção de certas coisas que geram o estranhamento, a alegria e tantas outras emoções.
As emoções humanas, elas não querem se submeter às características de Deus. Elas não querem se submeter ao caráter de Deus, ao jeito de Deus agir. Mas Deus nos chama não a uma paciência humana, mas a uma paciência que vem dele, no nível dele. Porque o que é humano? Você receber um tapa, você dá outro, né? Ação, reação. Mas Deus está dizendo, não, o seu nível de paciência é divino. Te bateu numa face e você oferece a outra, sabe? E não é oferecer, bate de novo, que gostoso. Não, você está sofrendo. Mas quando você cresce na paciência, Deus abre portas que não seriam abertas na sua vida de outra forma. Ele abre portas que não seriam abertas. E veja bem, no momento de espera, filho, filha, a nossa tendência, presta atenção nisso que o padre vai falar. A nossa tendência é acreditar que Deus não nos ama. O padre Rufus, aquele grande exorcista, dizia que o diabo está sempre trabalhando para convencer você que Deus não te ama, que Ele não se importa com você, que o que você está fazendo não está sendo visto por Ele. Também, quando a gente está no momento de sofrimento, a gente tende a achar que a vontade de Deus é algo ruim. O inimigo está sempre soprando no teu ouvido, a vontade de Deus é algo ruim para você. Ai, padre, o que Deus ensina, o que a Bíblia ensina a respeito da administração do dinheiro, a respeito da vida afetiva, familiar, sexual, é muito pesado. Não, o diabo, ele trabalha para te convencer que a vontade de Deus é uma coisa ruim. Mas na espera, é tempo de você esperar fazendo o que Deus faz e internalizando a vontade dele para você. Assumindo qual é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para você está impressa nos compromissos que você fez. A vontade de Deus para mim é que eu seja um bom padre. Para você que você seja um bom esposo, uma boa esposa. Mas dentro dessa vontade de Deus, que é a minha vocação geral, eu tenho um chamado específico. Reproduzir as feições de Jesus. Eu gosto tanto dessa palavra, né? Feições. Você já viu antigamente, né? Lá no sul, no Paraná, o pessoal falava assim, minha nona, o pessoal falava, né? Mas tem a feição do pai, né? Cuspido escarrado, já ouviu essa expressão? Eu vim descobrir há pouco tempo que não é nem esse o ditado, né? O ditado é esculpido em Carrara, né? Onde tinha aquele mármore que fazia as expressões mais perfeitas lá na Itália. E eu falei a minha vida inteira esse ditado errado, e alguns aqui também, já estou vendo, né? Mas enfim, né? Você tem as feições de Jesus quando você se torna mais paciente, e aí você tem esperança, e aí você tem experiência, como a palavra diz. E quem tem experiência foi aprovado por Deus e vai ser aprovado para os outros. Quando você quer um conselho sobre casamento, sobre qualquer coisa, você procura alguém que não sabe, que não tem experiência? Não, você procura alguém experimentado, que sofreu, que adquiriu a paciência, que adquiriu esperança e que adquiriu esse amor de Deus que não decepciona. E essa paciência não é só no sentido teológico do termo, eu espero em Deus, mas a paciência também tem que ser com o outro. Lembra o que Santa Teresinha do Menino Jesus falou? Tem tanta gente que odeia essa frase porque é difícil de viver, né? Santa Teresinha, com o jeitinho dela, dizia que não existe maior amor do que suportar com doçura as imperfeições das pessoas. Poética essa frase, né? Mas vai viver, né? Seu marido, você fala para ele chegar cedo, ele chega atrasado. Ele erra a mira lá no banheiro, faz aquela bagunça, né? Você está vendo o defeito da pessoa. Não é que você vai ser conivente para que ela continue errando, mas grito resolve, gente. Se grito resolvesse, porco não morria, né? Já percebeu? Não é verdade. Grito não resolve. Então é paciência. Eu vou continuar amando esse esposo, esse filho, essa filha, sabe? Eu vou continuar dando o meu melhor por essa pessoa. Eu vou continuar acreditando nessa pessoa, no que Deus tem para essa pessoa. Eu vou continuar amando, mesmo quando é difícil. Porque veja bem, quando é fácil, gente, quando você gosta, pode ter outros nomes, mas a gente não pode chamar isso de amor. O amor começa quando dói, né? Porque aí você está dando de você, como Jesus. Ele amou a gente na cruz, como? Chupando um sorvete? Não, morrendo, né? Então é isso. Enfim, um pouquinho da nossa reflexão, segundo bloco. Você que está em casa, estou aqui com o Renê. Você que está em casa, as redes sociais vão estar aparecendo aí na sua tela, se já não estão. O padre vai responder suas mensagens ao vivo. Você manda, estou aqui com o celular. E também os irmãos aqui em Brasília, na capital do Brasil, vão fazer perguntas para nós também. É isso, rapidinho estamos de volta. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. Cante isso, você aqui, você em casa. És bem-vindo aqui. És bem-vindo
bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Obrigado, gente, muito bom. Agora a gente volta para o segundo bloco, poucos minutinhos a gente está de volta. E aí o pessoal vai fazer as perguntas, como eu disse, né? Estão ali está um microfone. Também eu vou responder algumas perguntas em casa. Talvez, se não der para você, nem todo mundo vai fazer a pergunta ali, manda pela internet que eu respondo. Que nem quando o pessoa está em casa, um na sala, outro no quarto, falando pelo WhatsApp, né? Já viu? Mas é isso. Quem aqui vai estar no nosso chá amanhã? Levanta a mão. Ah, coisa boa. Que bom, viu, gente? Vai ser às 5 da tarde. Já esgotaram as ingressos, né? Mas só para saber quem vai estar presente. Como é que é o nome do lugar que vai ser o chá mesmo? Espaço da Corte. Isso mesmo, é claro, Espaço da Corte. Eu sabia. É isso, então vamos lá. A quem quiser mandar pergunta para o padre, vai ser pelo meu Instagram, @padreadrianozandoná. Você manda. Gente, eu também respondo algumas perguntas, algumas coisas eu referendo, falo o nome, e outras coisas eu não falo, porque são coisas muito pessoais. Vocês vão ver cada pergunta cabeluda que chega aqui. Está achando que ser padre é fácil? É? Reze por nós. Já tem um pessoal aqui mandando perguntas. Renê, você que vai me falar quando voltar, ou a Marla? Você, né? Tá. Então tá bom. Esse boné do Flamengo aí do Renê. Ai, ai, ai. Vamos ver. Aí é vocês agora. Gente, uma informação importante também. Quem chegou depois, por gentileza, mais uma vez, coloque o celular no silencioso. Quem acompanha o programa do padre, essa informação relevante. Um minuto. Essa informação relevante. O último bloco, a última meia hora, é sempre de adoração ao Santíssimo. Contudo, hoje, nós não vamos ter adoração, porque ficou muito difícil trazer o altar, essas coisas, né? E para Jesus, a gente tem que dar o melhor. Se não dá o melhor, não dá para fazer. Então, a gente vai fazer oração espontânea no último bloco, né? Vamos rezar. E aí, abre o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai fazer muito no meio de nós. Amém? E aí, está um pouquinho mais paciente depois da reflexão, sim ou não? Espera, viu? Espera em Deus, Ele está fazendo. Vamos lá. Vou chegar perto dos produtos, viu, Renê? Para fazer o merchan. Voltar neles cantando. Desculpa. Eu clamo, eu clamo, eu clamo meu milagre, eu clamo meu milagre, eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo meu milagre, eu clamo meu milagre, eu creio, canta. Eu creio, eu creio, eu creio no milagre, eu creio no milagre, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio no milagre, eu creio no milagre. Que bom começar a voltar esse bloco dizendo que a gente, proclamando a nossa fé, né? Nós lemos ainda há pouco. Você que chegou agora pela TV Canção Nova, a passagem de hoje, filho, filha, que o padre leu, é Romanos 3, do 3 ao 5. E a palavra concluía, claro, o padre refletiu sobre a paciência, sobre várias realidades, mas a conclusão da palavra dizia que a esperança em Deus não decepciona, tá?
Você que está cansado de esperar, você em casa, talvez você em depressão, você com esses pensamentos, talvez até contra a sua própria vida, pensamentos suicidas, ideações suicidas. Talvez você não vê solução para a sua vida, mas filha, acredita, Deus continua sendo Deus, tá? Tem jeito para você, tem jeito para a sua família. Acredita, coloca Deus no centro. Essa tempestade vai passar em nome de Cristo Jesus. Não desanima, não deixa a peteca cair, tá? Deus é mais forte que o que você está passando. Para de olhar para os problemas e olha para Deus. Combinado?